Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma saia a partir da medida do seu quadril. Então, para isso nós vamos precisar de uma fita métrica, vamos precisar de uma régua ou de um esquadro, vamos precisar de um tecido que tenha ao menos 80 centímetros de comprimento. Esse tecido pode ser um crepe, pode ser um linho, um brinho, uma sarja, uma popeline, desde que seja um tecido encorpado e que não seja transparente. Vamos precisar de tesoura para corte, vamos precisar desse acessóriozinho que é um auxiliar de costura, que a gente usa muito para caso erre, para desmanchar as costuras, então ele é muito legal, ele nos auxilia bastante. Vamos precisar de um giz para poder marcar onde vamos cortar. Caso o giz não pegue bem, vocês podem comprar em armarinhos ou em papelarias. A caneta para marcar tecido, essa caneta ela é própria para marcar tecido. Então, você marca hoje, pode ficar tranquila que essa tinta aqui ela vai sair, tá? Vamos precisar de alfinetes e de elástico. Outra coisa que é essencial, vamos precisar de uma máquina de costura. Então, a máquina de costura, não importa se ela é velha, se ela é nova, o importante é que ela costure e que você seja paciente para usar. Então, se ela tiver zigue-zague, ela já vai te auxiliar no acabamento, no chuleado. Se ela não tiver zigue-zague, você faz a sua saia do mesmo jeito, que o importante é você começar a aprender. E as coisas vão acontecendo naturalmente, depois você vai adquirindo uma outra máquina melhor, até você chegar no patamar que você deseja, tá bom? Então agora eu vou trazer vocês para pertinho de mim e vou mostrar como que eu vou tirar a medida e cortar essa saia, tá ok? Então vem comigo aqui. Então pessoal, como eu falei, trazer vocês para perto para vocês verem eu usando a fita e tirar a medida aqui do quadril do meu manequim. Então eu vou pegar a fita com o número 1 para fora aqui, ó, e vou passar na circunferência do quadril. Então eu pego aqui onde está essa fita vermelha, que eu já marquei para saber que aqui é a altura do quadril. Meço quantos centímetros que vai dar aqui e faço a anotação. O quadril deu 98, então eu vou pegar uma folha, que pode ser uma folha de papel sulfite, não tem problema, e vou anotar o quadril 98. A cintura vai ficar com essa medida aqui de 67. Vou arredondar para 68 para mim mostrar para vocês como fazer uma medida par. E vou medir aqui o comprimento da saia. Então, eu sempre pego aqui da cintura, passando aqui pela coxa, até o comprimento desejado. Detalhe, com o número 1 da fita também para fora. Então, vou medir uma saia aqui de 53 centímetros, que é o comprimento. 53. Aqui, olha, anotei as medidas para vocês. Cintura, quadril e comprimento. Quando eu termino de fazer essas medidas aqui, eu pego a fita, igual a cintura deu 68, pego a fita com o número 1 para fora e vou encontrar o número 68. Vamos ali. 68, tá aqui. Dobro essa fita ao meio, assim. Dobro a fita ao meio. Então, observe que aqui está o número 68 e o número 1 da minha fita está para fora. Então, agora eu dobro essa fita em 4. Por quê? A circunferência de cintura e quadril, ela deve ser dividida em 4 partes iguais. Aí eu vou anotar o resultado, que deu 17 centímetros. Então, eu anoto aqui do lado, igual 17. O quadril deu 98, então eu sigo aqui com a minha fita, procuro aqui o número 98, aqui ó,
98. Continuo com a fita dobrada. E aí, eu dobro ela em 4 também, assim, ó. Dobrei em 4, tá aqui. O resultado de 98 por 4 deu 24,5. Então, eu anoto aqui, igual 24,5. 24,5. E o comprimento da saia eu já deixei aqui marcado embaixo, que foi 53. Então, 53. Aí, como eu falei, eu vou usar a quarta parte do quadril para poder fazer a saia e o comprimento. A cintura eu só coloquei aqui para poder a gente saber a medida do elástico depois, tá bom? Então, vamos aqui agora. Vou espalhar o tecido sobre a mesa. O tecido está aqui, um listrado de crepe bem bonito e bem encorpado. E vou espalhar aqui na mesa e mostrar para vocês como cortar. Então, agora eu estou aqui na mesa com o tecido, ó. Aqui é a orelha, essa borda aqui branca, a gente chama de orelha. Então, é a orelha do tecido. Ela tem uma trama repolhudazinha e cheia de furinhos. Então, toda vez que vocês forem medir o comprimento de uma roupa, colocar um molde ou medir um comprimento, vocês vão se basear a altura da sua roupa pela orelha. Então, você vai medir daqui para baixo. Tá? Então, como eu tirei ali a medida do quadril e deu 98, eu vou dobrar esse tecido. E mais uma dica super importante, quando o tecido é listrado, vocês devem sim centralizar as listas, para poder ele não ficar com aquela cara assim de roupa mal feita. A roupa pode ser simples como for, se ela tiver um bom corte, uma boa costura, ela já fica bonita. Então, vamos aqui. O quadril deu 98, dividido por 4, deu 24,5. Então, eu vou fazer a medida do quadril e deixar uma folga, porque a saia ela vai ter um arzinho de franzido aqui, ó. Nós vamos colocar um elástico na cintura, ela vai ficar bem bonita. Então, e o comprimento da saia foi 53 centímetros. Porém, eu tenho que deixar aqui o espaço para fazer a bainha. Aí, eu vou pegar a minha caneta, porque vai ser meio difícil de vocês enxergarem com o giz. Comprimento da saia, 53. Mais a bainha, eu vou deixar com 58. Então, já vou incluir a bainha aqui. Aí eu pego a caneta ou o giz, como eu falei, essa caneta, ela solta depois a tinta. Marco aqui, continuo marcando aqui os 58, para já continuar com a bainha. E aqui eu já conferi, né, o quadril. O quadril ele deu 24,5, só que quando vocês forem fazer uma saia que ela tiver algum franzido, é comum deixar pelo menos uns 4 centímetros de cada lado de folga, para poder ela ficar mais soltinha no corpo. Então, eu vou deixar 24,5 mais 4, então ela vai para 28. Então, eu vou medir aqui os 28 de largura. Ó, 28 de largura. E vou deixando um aqui para margem de costura. 28 de largura, então toda de ponta a ponta com 28. Quando eu termino de medir aqui, eu pego a tesoura e faço o meu corte, olha. Sempre apoiando a mão sobre o tecido, para o tecido não sair do lugar. Dando golpes firmes.
E aí, vocês vão observar que o que eu cortei aqui nada mais foi do que um retângulo, ó. Um pedaço de tecido, onde, como eu já falei, sobrou 4 centímetros para dar um arzinho de franzido aqui, ó. Aí, para a próxima, esse aqui eu posso usar como frente ou como costa. Para a próxima peça, eu vou dobrar o tecido mais uma vez. Como o tecido é listrado, ficar bem atenta a uma dessas listras aqui, para não ficar com corte torto. Então, eu centralizo bem a lista, ó. Coloco ele aqui sobre a mesa. E nem preciso marcar mais, porque eu já vou usar como base a própria peça que eu já cortei. Então, já cortei um lado da saia, agora eu vou cortar o segundo lado. Então, ajeito aqui iguais. Cortei aqui. Então, aqui eu já tenho frente e costa. Como as peças estão iguais na cintura e na barra, então a mesma largura, na parte das costas, eu vou entrar aqui na faixa de 1,5 centímetro. Então, eu vou pegar aqui minha fita, vou pegar aqui a fita e vou marcar de 1,5 aqui, ó. Vou baixar esse 1,5 na parte da costa. Por que que eu baixo 1,5 na parte da costa? É para quando vestir a saia, toda mulher tem essa curvinha aqui na cintura. Ela ficar bem encaixada aqui na cintura, tá bom? É por isso. Então, esse 1,5 que eu vou tirar aqui, eu elimino 1,5 aqui e vou zerando aqui do lado. Então, aqui do lado eu não vou diminuir nada. Eu só tirei aqui no centro das costas. E aqui eu já deixo um pique. Marcando esse piquezinho aqui, já marca o meio, para mim não confundir com a frente depois. Deixo esses tecidos aqui e vou medir o cos. Então, como que eu vou medir o cos? Como o tecido é listrado, nós vamos cortar esse cos ao contrário do fio, ó, para poder dar esse contraste. Então, aqui ele vai ficar um cos na horizontal, tá vendo? A lista vai ficar na horizontal e aqui vai ficar na vertical, que é o comprimento. Então, o que que eu faço agora? Meço quanto deu aqui de cintura, no total. 28 vezes 2, 56. Então, para mim cortar esse cos inteiro, eu teria que ter aqui 1,12 m. Como eu só tenho 80, eu vou cortar 2 tiras de 56 por 8. Então, meço aqui os 8 centímetros, sem contar aqui com essa orelha, essa margenzinha, que eu vou tirar lá fora, ó, esse ripiadinho que eu falo, né, que é a orelha. Vou descontar aqui e deixar os 8. Vou medir aqui os 56, então eu meço aqui os 50, pego a própria régua e continuo até os 56. Então, já meço aqui. Corto essa primeira tira. Elimino essa orelha aqui para não confundir o nosso trabalho. Vou tirar ela fora. Depois que eu tirei a orelha, eu vou agora... A minha preocupação agora tem que ser em centralizar as listas. Para esse cos não ficar tipo... O cos ficou com as listas desencontrando, olha. Então, eu tenho que centralizar aqui essas listas maiores para poder ele ficar com um bom acabamento. Então, ele casou aqui, ó, a lista do cos que eu já cortei com o tecido que tá sobrando aqui embaixo. E daí, eu vou cortar a mesma largura e o mesmo comprimento, tá bom?
Quando eu termino de cortar aqui, eu vou me preocupar em casar lista com lista. Então, eu vou centralizar uma lista em cima da outra, vou prender com alfinetes e vou lá na máquina reta fechar. Então, para a lista não desencontrar de forma alguma, eu já coloco o alfinete nesta posição aqui, ó. Posiciono ele aqui. Aí, quando eu posiciono os alfinetes, eu confiro o lado direito, olha. Então, caso vocês, depois que tiver com o elástico aqui dentro, quem não sabe, quem não viu você costurando, nem sabe que vai ter emenda aqui, porque as listas vão ficar encostadas uma na outra, sem nenhum defeito. A saia, assim como nós vamos unir o cos, nós vamos unir também frente e costa da saia. Então, basta espalhar o tecido sobre a mesa, aqui. E aí, eu sempre vou colocar, ó, o tecido com o lado direito para cima, o lado avesso voltado para a bancada da mesa. Vou colocar a outra parte da saia, sobrepor um em cima do outro. Então, aqui, ó, eu já vou unir direito sobre direito. E prendo os alfinetes. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Feito isso aqui, eu vou costurar as laterais, vou cortar as rebarbas, que a gente chama, que são as sobras, e vamos chulear tudo na máquina caseira, tá bom? Então, agora o próximo passo é lá na máquina caseira. Bom, agora, aqui na máquina reta, eu vou dar início à costura. Vou baixar a agulha dentro do tecido, desço o calcador. Agora, eu inicio a minha costura. Quando eu termino aqui, eu puxo essas linhas para trás, ó, corto e começo a minha costura do outro lado. Então, aqui, eu já baixo de novo a agulha deste lado, desço também o calcador, tendo sempre cuidado de deixar as linhas para trás, para ela não embaraçar aqui na sapata. Então, posso baixar a agulha, usar aqui o botão do retrocesso e esse botão aqui, ó, para poder a costura ir e vir. Isso aqui é só um reforço, né? Então, eu já usei o retrocesso para reforçar. E agora eu continuo costurando. Depois que eu costuro aqui, eu posso cortar um pouco as rebarbas de tecido. Essa parte aqui, ó. Se tiver desigual, qualquer margenzinha que tiver desigual, já tiro na tesoura para poder meu zigue-zague ficar mais bonito, mais limpo, bem acabado. Então, tudo isso requer, assim, um pouco de paciência, mas a paciência é a alma do negócio aqui, ó, na costura. Quando eu aparo aqui toda a borda do tecido, eu coloco o comprimento do ponto aqui, ó, na posição das duas agulhas, aqui, comprimento do zigue-zague, e o comprimento do ponto eu reduzo aqui para o número 1,5. Então, eu deixo aqui no número menor para o meu zigue-zague ficar mais ajustado. E agora, eu coloco a borda da saia aqui, embaixo do calcador, e já começo a fazer o meu zigue-zague. Então, tá aqui, ó. Deixo o tecido embaixo da sapata, direitinho. Já baixo a agulha. Desço agora o calcador e começo a costurar.
metade em cima do tecido e metade fora. Então, agora eu já fechei os dois lados da saia, fechei o lado esquerdo, fechei o lado direito. O próximo passo agora é unir o cos, porém com costura reta, então vou tirar a alavanquinha do zigue-zague e voltar ao comprimento do ponto para o número normal, que é o número 3. Então, nós sempre trabalhamos as costuras comuns aqui no número 3. Fazer bainha no número 4 e franzir no número 5, que é o número maior. Vou deixar aqui no 3 e vou agora pegar o cos para fazer a emenda. Bom, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, eu sempre casei lista com lista, né, uni aqui direitinho, para agora fazer a costura reta. Então, toda vez que vocês forem costurar e não quer que a lista desencontre, é necessário deixar os alfinetes. Então, vamos ver bem de pertinho aqui. Aí, eu baixo a minha agulha. Quando eu chego próximo ao alfinete aqui, ao invés de eu tirar agora, eu simplesmente passo girando o volante da máquina com a mão, bem devagarinho, ó. Porque se eu acelerar rápido, eu vou quebrar a minha agulha. Então, acelero bem devagar. Feito um lado, eu tiro esses alfinetes daqui. Vou mostrar pra vocês como ficou por fora, ó. Iguais. Praticamente não dá pra ver a emenda, tá vendo? Mas dá pra ver aqui. E agora, já vou emendar o outro lado. Então, faço o mesmo, uso a mesma regrinha. Alfineto, de modo que as listas também fiquem centralizada uma em cima da outra, e começo aqui a minha costura. Então, baixo a agulha, terminei aqui de costurar, vou cortar um pouco esse excesso de tecido e vou montar o cos. Então, para fazer esse cos, eu também preciso ver quantas carreiras de elástico eu vou querer para poder deixar ele bem charmosinho. Então, eu vou fazer aqui 2 carreiras de elástico e vou deixar uma sobrinha aqui em cima para ficar estilo, para ficar um babadinho aqui em cima. Então, antes disso, eu já venho aqui na emenda, escolho qual lado que eu quero pra dentro, então vou olhar aqui de acordo com a lista, qual que eu achei mais bonito, qual dos lados que eu gostei mais, então vou deixar esse lado aqui pra fora, e o lado avesso vai ser este aqui, que também tá maravilhoso. Prendo um alfinete aqui, pra ele não sair do lugar, faço a minha primeira costura, e vou exatamente me basear por essa lista preta, aqui, ó. Então, vou fazer minha primeira costura. Bom, agora que eu passei a primeira costura, que vocês não vão enxergar, porque tá preto em cima, tá preto embaixo, eu vou pra segunda. Pra mim fazer a segunda costura, eu vou pegar o elástico, porque tem que ter o espaço para o elástico circular aqui dentro, ó. Então, qual vai ser a minha marcação? Como o tecido é listrado, ele também nos ajuda, facilita
né, nessas partes aqui de marcar largura de costura e tudo. Então eu vou passar mais uma vez a costura em cima dessa lista preta fininha. Aí eu inicio do mesmo lado que eu tinha iniciado a outra e faço essa outra costura. Segunda costura e agora eu vou precisar do desmanchador de costura, do abridorzinho de costura que eu mostrei para vocês. Eu vou pegá-lo aqui, agora com o desmanchador eu vou abrir essa costura aqui toda, ó, que é para o elástico. Quando eu vou introduzir o elástico, eu tenho que começar por aqui. Então deixo aberto aqui e esse outro que eu já fechei, eu vou enfiar o abridor de costura aqui também e desmanchar esses pontos. Deixar essa costura vazada, abertinha, é pra mim depois enfiar ou a agulha ou o grampo de cabelo por aqui, ó. Ele tem espaço para introduzir o elástico. Agora que eu já abri ali, eu vou marcar mais uma vez, que lógico, pra mim que tô aqui de frente com a máquina, tá fácil para visualizar. Creio que para vocês também tá dando para ver direitinho, ó. Então, vou medir de novo a segunda linha, onde vou introduzir aqui, eu vou introduzir um elástico aqui e outro. Então, baixo a agulha. Agora que eu passei a costura em toda a circunferência aqui do cos, todo o cos, eu já vou juntar a lateral, a emenda lateral do cos, aqui, ó, com a emenda lateral da saia. Então, a saia praticamente só vou enxergar a costura pelo avesso. Pelo direito tá muito assim, as listas estão muito certinho. Então, eu prendo aqui e coloco um alfinete. Coloco o cos dentro da saia. Aqui, ó. E já coloco a outra emenda do outro lado. Aqui. Quando eu coloco a emenda aqui do outro lado, mais outro alfinete. Então, prendo aqui o outro alfinete. E aí, só de eu esticar aqui, eu vejo que já estão iguais. Porém, é sempre bom colocar um alfinetinho aqui no meio para te dar segurança, para o tecido não escapar. Em nenhum momento você ter que ficar com muito faz e desmancha. Então, isso aqui é praticidade. Prender com alfinete nos ajuda bastante mesmo. Então, coloquei aqui, agora eu vou iniciar a costura unindo já o cos, ó, cos e saia. Por enquanto tá tudo igual, porque eu ainda vou colocar o elástico para dar o franzidinho. O charme vai ser o elástico. Pego essa costura, aqui eu vou baixar bem a câmera, para vocês verem. Essa costura que eu vou fazer agora aqui, ela vai ser em cima dessa aqui que eu já deixei pro elástico. Então, como eu falei, o tecido, pelo fato de ter as listinhas pretas, em alguns pontos vocês não vão visualizar. Então, venho aqui, baixo a agulha. Agora eu vou dando uma tensionadazinha nos dois tecidos para unir bem. E estou costurando, olha.
Agora que eu terminei de unir cos e saia, eu vou recortar toda a borda, porque o chuleado aqui vai ser na própria máquina zigue-zague. Se fosse na overlock, a overlock já ia cortando essa rebarba de tecido aqui, ó. Mas no zigue-zague ela não corta, ela só faz o chuleado. Então aqui eu acerto toda e já mostro pra vocês fazendo o zigue-zague. Agora eu coloco o comprimento do ponto aqui no 1,5 e volto a alavanquinha aqui pro zigue-zague. Zigue-zague médio, na direção das duas agulhas aqui, ó. E desço agora a câmera para poder focar mais uma vez, para poder focar mais uma vez no zigue-zague que eu vou fazer o chuleado na cintura da saia. Então, coloco aqui debaixo e começo minha costura. Sempre que for iniciar a costura, dá uma leve puxadinha atrás para a máquina não jogar o tecido para dentro e não ficar agarrando. Então, puxa um pouquinho atrás. Bom, minha linha da bobina terminou. Quando estamos costurando e a gente já tem essa noção de que uma bobina não vai dar, já deixa uma bobina reserva cheia aqui, ó. Tira esta, que está vazia, e coloca outra. Lembrando sempre que o sentido da linha, na hora de colocar na caixinha, é no sentido anti-horário. Então, eu venho aqui, ó, pego a minha bobina, laço aqui dentro, depois eu pesco essa linha, segurando a linha que passou na agulha, ó, pra ela vir de fora, de dentro para fora, jogo as duas para trás, fecho a tampa da máquina e continuo o meu chuleado aqui no zigue-zague. Olha, todo o avesso como está ficando, ó. Porque pelo direito não dá pra ver bem, mas pelo avesso dá pra ver que está bem chuleado aqui, ó. Agora que eu terminei de passar o chuleado em toda a circunferência da cintura, olha aqui, eu vou preparar os elásticos. E daí, para o elástico, eu vou precisar medir os 68 centímetros de cintura e deixar uma margem. Mas antes que eu meça, antes que eu corte o elástico, eu vou conferir aqui. Vou pegar a fita para poder conferir. Vou medir aqui os 68, que foi o que deu de cintura. Antes que eu corte os 68 centímetros, eu vou dobrar esse elástico. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou pegar esse elástico onde eu teria que cortar, seguro aqui e venho até a outra borda da cintura, esticando esse elástico, para ver se ele realmente vai passar no quadril com tranquilidade. Como eu tô percebendo que ele tá muito justo, então ao invés de eu cortar com 68, eu vou cortar 70 centímetros. 2 pedaços de elástico, medindo 70 centímetros. Então, já joguei aqui 2 centímetros a mais. Corto os elásticos. E aí, antes de eu começar a passar o elástico aqui no cos, vocês vão pegar sempre um alfinete. Isso aqui é para proteger de que o elástico escape dentro do cos. Então, eu vou deixar um alfinete aqui na ponta de um elástico e do outro. Vou pegar agora o grampo de cabelo e vou vir na outra ponta do elástico com o grampinho de cabelo
e vou furar ela aqui, ó. Vou enfiar esse grampo de cabelo aqui na ponta do elástico. Pelo menos 1 centímetro de distância aqui da borda, senão ele pode rasgar o elástico e não sair do outro lado. Faço a mesma coisa no outro elástico. Aqui. Venho aqui onde eu deixei a abertura no cos, pelo lado avesso. E faço isso aqui. Coloco um aqui. E já coloco o outro aqui do lado. Então, se você fosse passar 3 elásticos, você já usaria 3 grampos para já introduzir os 3 ao mesmo tempo. Porque se você passar um, depois for passar o outro, nossa, vai dar muito trabalho. Então, é bom que você já vai empurrando os 2 grampos aqui, ó, com a sua mão e puxando o cos para cá, ó. E assim você vai fazer em toda a circunferência da saia, até ele encontrar aqui na ponta. Veja que eu tô dobrando, né? Tô fazendo esse franzido aqui e vou puxando, ó. Bom, esses 2 aqui foram os que eu deixei protegido com o alfinete, para não escapar aqui dentro. E agora que eu tô aproximando os grampinhos, eu vou sair aqui. Aí tem que dar uma arrumadinha com bastante carinho, para poder eles não agarrarem. O grampo saiu, aí eu puxo o elástico. Agora eu vou empurrar o outro aqui, ó. Achar a posição também, um buraquinho aqui para ele sair. Assim que aparecem as pontinhas do grampo, a gente começa a puxar aqui, ó. Se ele agarrar em algum fio de tecido ali dentro, pega o desmanchadorzinho e corta esses fios de tecido que muitas vezes impede a saída. Então, agora eu puxo aqui, veja que tá os 2 de cima e estão os 2 de baixo, ó. Então, o que que eu preciso fazer? Eu firmo bem os 4 e dou uma distribuída aqui legal, para poder ele arrumar na cintura. Pra ficar assim franzidinho, olha. Então, agora que eu já passei os elásticos, os grampos já saíram aqui, eu vou transpassar, né? Eu vou tirar o grampo, vou tirar o alfinete. Aí, eu vou transpassar esse elástico aqui, um por cima do outro, assim. Vou colocar a costura reta de volta e vou vir aqui na máquina e emendo esse elástico. Então, observe que eu tô segurando antes com um alfinete. Colocando aqui um alfinete, aí eu venho no outro também, seguro aqui com o alfinete, tiro o grampo, transpasso o elástico também, aqui. E agora eu coloco ele aqui embaixo da sapata da máquina e vou emendar esses elásticos. Então, aqui eu preciso puxar bem, senão fica difícil para fazer essa emenda. Agora que eu baixo a agulha aqui em cima, desço o calcador, desço a agulha devagarinho e faço um reforço bom aqui com retrocesso. Viro pra cá, uso o retrocesso mais uma vez aqui, ó. Venho de volta. E essa costura tem que ficar bem reforçada. Então, na minha máquina, ela tá emperrando um pouquinho.
Então, se sua máquina também emperrar, você vai com bastante paciência, porque precisa emendar isso aqui bem. Terminando aqui, esse elástico está emendado. Eu já não me preocupo em jogar para dentro, porém eu já vou fazer logo o outro. Emendar para jogar para dentro os dois de uma só vez. Feito as duas emendas, agora eu faço isso aqui, ó. Aí eu vou puxando aqui o cós até o elástico desaparecer ali dentro. Essas emendinhas, se elas ficarem sem querer entrar, eu ajudo a empurrar com a ponta da tesoura. Agora, terminei de prender os elásticos, a cintura está pronta. Eu vou fazer a bainha da saia. Então, para mim fazer a bainha da saia, vou marcar aqui pelo avesso para ficar bem mais visível. Primeiro, eu passo uma costura segurando a trama do tecido no número 3. Observe que eu não estou dobrando o tecido, eu só estou passando uma costura reta para segurar os fios do tecido, a trama do tecido. Encontrei a costura aqui, corto as linhas. Agora que eu cortei as linhas, essa costura que eu fiz aqui, ela vai servir para mim de guia, para mim poder dobrar mais uma vez e minha bainha ficar embutida, bonita, sem desfiar o tecido. Então, aqui eu determino qual é a largura que eu quero de bainha. Se eu quiser uma bainha estreitinha, eu me baseio pela primeira linha da chapa da máquina, e daí vocês teriam que assistir a aula anterior, onde eu ensino a manusear as máquinas. Como também eu posso me basear por esta linha ou por toda a largura da chapa da máquina. Bom, para a saia não ficar tão curta, eu vou seguir essa linha aqui, ó, da chapa da máquina, esse fio aqui, essa linha mesmo, tá? Aí, eu dobro o tecido, de modo que eu vou me basear o tempo todo por esta linha aqui. E daí, eu vou costurando, e toda a minha costura vai ficar igual. Sempre dobrando aqui onde eu passei a reta. Agora que eu terminei de encontrar a costura, uso o botão do retrocesso, corto as pontas de linha e a saia está pronta. Agora eu preciso dar uma passadinha para poder essa bainha ficar certinha aqui, ó, toda por igual. E agora sim eu vou levar ela na manequim e mostrar para vocês como ficou a nossa... Então, pessoal, esse foi a videoaula de hoje, onde eu expliquei fazer uma saia reta com elástico na cintura. Veja que eu troquei de manequim para mostrar um acessório, para já dar aquele charme e para vocês verem que vocês podem brincar com vários tipos de acessórios, usar um tênisinho, uma sandália baixa, um salto. Isso aí fica por conta de vocês, tá? O importante é que vocês fizeram uma saia e vão fazer apenas usando a máquina caseira. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem com os amigos, deixem o seu like, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!